paz de Jesus, minha irmã. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao Espaço Vida Mulher. Dando sequência à nossa partilha do último vídeo, nós estamos ainda falando sobre Santa Giana Beretta Molla, uma mulher singular, de uma espiritualidade profunda, arraigada mesmo na santíssima providência de Deus, e também médica, além de esposa e mãe. Hoje vamos dar ênfase à vida profissional de Santa Giana. Ela, na década de 50, formou-se em medicina, especializando-se em seguida em pediatria. Giana tinha a sua profissão por uma verdadeira vocação, uma maneira de viver a sua fé. Giana havia se apegado àquela passagem do Evangelho de São Mateus, onde Jesus diz que ao visitar um doente, a ele nós estamos visitando. E era desse modo, com essa coerência, que Giana tratava cada um dos seus pacientes, tendo neles uma oportunidade do encontro com Cristo, de tratar com veneração, de tratar com cuidado, com amor, com devoção, o Cristo que ela amava sobre todas as coisas. Giana, ainda estudante de medicina, viu-se assim no meio da guerra, tendo que estudar em meio a bombardeios, e ela focou-se nos estudos por ver na medicina a sua missão. Ela tinha outros irmãos médicos também, dentre eles o padre Alberto, missionário capuchinho em Grajaú, aqui no Maranhão. Então ela sentia-se assim profundamente ligada ao Brasil e tinha o sonho de ser missionária nessa terra também. No entanto, buscando discernir a vontade de Deus a seu respeito, foi orientada pelo seu diretor espiritual a abrir-se àquilo que Deus estava lhe propondo. Então ela viu no matrimônio uma oportunidade também de honrar a Deus, de viver o chamado profundo que Deus tinha sobre a sua vida. Mas ainda falando da medicina, Giana dedicou-se muito aos estudos para que pudesse assim servir Jesus na vida de cada um dos seus pacientes. E era dessa maneira que ela vivia o seu compromisso missionário, servindo cada paciente como se fosse único, atendendo-os ainda que fora de hora, ainda que por vezes sendo chamada assim, sem situações de muita gravidade, mas ela via em cada um desses atendimentos essa oportunidade de viver a sua fé. Giana tinha predileção pelos pacientes mais pobres, com maiores dificuldades, se identificava muito com os idosos, com as mulheres, jovens, mães e com as crianças. Giana, ao viver essa dimensão da sua vida, ela ia além dos serviços que ela podia prestar como médica, ela via-se ali também como cristã. E então, ainda que todos os recursos da medicina não pudessem assim salvar aquele paciente, ela tinha um interesse em salvar a sua alma. Então Giana também falava de Deus. Giana, na sua vivência profissional, ela indicava aos seus pacientes também o médico dos médicos, nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, Giana via uma oportunidade de estar próxima das mães, sobretudo as mães jovens, que em inúmeros desafios já viam ali na década de 50, 60, o aborto muitas vezes como um recurso diante das dificuldades, diante da imaturidade, diante da situação financeira. E Giana era totalmente favorável
a defesa da vida. Então ela via em cada ser humano a dignidade de filho de Deus. A exemplo de Santa Giana, que eu e você possamos viver a nossa profissão com coerência, lembrando-se que somos cristãs, que a base de todas as nossas decisões é Jesus, que nós somos e devemos ser sempre orientadas pelo Evangelho, que a oração seja sempre o nosso primeiro e o nosso último recurso, que nós possamos buscar sempre na graça de Deus a oportunidade de viver bem o nosso chamado, seja numa vida profissional mesmo, fora de casa, doando-se para a sociedade, seja a serviço das nossas famílias, sendo esposas e mães, porque isso é assim de uma extrema dignidade. Diante dessa realidade do lar, nós somos chamadas também a formar verdadeiramente novos cidadãos para o mundo. Que nós possamos recorrer sempre ao exemplo dessa santa para viver algo que marca muito para mim. Na vida de Santa Giana é essa palavra, coerência. Precisa haver coerência entre a nossa vida e a nossa escolha por Jesus, que na verdade nos escolheu primeiro, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar, possa enriquecer a nossa vida e que a partir do trabalho das nossas mãos, muitas pessoas se sintam alcançadas, amadas por Deus, sintam-se assim de fato envolvidas por esse grande amor que Cristo nos manifestou. Que Deus te abençoe, minha irmã, e eu espero você aqui na próxima segunda-feira para darmos sequência então ao nosso encontro e falarmos então da vida familiar, do matrimônio de Santa Giana. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.